Olá, crianças! Essa é a nossa apostila 16. Vocês têm até sexta-feira para entregar. Espero que fique bem claro na cabecinha de vocês. Então, vamos começar com as atividades. Crianças, essa apostila tá bem simples. Semana passada a gente trabalhou os substantivos, classe gramatical, que dá nome a todos os seres animados e inanimados. Dá nomes a pessoas, a lugares, objetos, animais e sensações, né? Esta é a função do substantivo, dar nome aos seres. E quem caracteriza o substantivo? Quem dá qualidades ao substantivo é o adjetivo. Então, a gente vai nesta classe das palavras aqui, ó. Escolha um adjetivo. Escolha um adjetivo. Até o finalzinho da palavra aparece adjetivo, substantivo, adjetivo, substantivo, porque eles andam bem ligados. Então, temos aí, ó. Escolha um adjetivo nas plaquinhas e qualifique, quer dizer, dê qualidades, né? Dê características para cada substantivo. Olha aqui, eu falei, para cada substantivo representado abaixo. Olha aqui, ó. Dengosa, maduro, linda, valente, cheirosa, saborosa, fofinho, bonita, sapeca, gelado, inteligente, grande. Os que estão com desenho são seres, né? São coisas, objetos, são seres animados e inanimados. São substantivo. A palavra morango é um substantivo. A palavra pássaro ou passarinho é substantivo. A palavra é um elefante. A palavra que dá nome a um animal, a um bicho, elefante. A palavra é um substantivo. Lembrando que quando a gente diz substantivo não é o desenho, é a palavra, a classificação das palavras. Casa, a palavra boneca, a palavra carro, a palavra bombom, né? A palavra menino, a palavra perfume, a palavra sorvete, a palavra vaca e a palavra flor. Aqui embaixo tem a explicação do que é adjetivo. Adjetivo é toda palavra que se refere a um substantivo, indicando-lhe um atributo, uma característica, uma qualidade. Flexionam-se em gênero, que é gênero masculino e feminino, número, singular e plural, e o grau pode ser aumentativo, diminutivo, comparativo, né? Compara se uma coisa maior do que a outra, né? Ou também de igualdade. Sua função gramatical pode ser comparada com a do advérbio em relação aos verbos. O advérbio, olha, advérbio e verbo estão relacionados. Substantivo, adjetivo são relacionados. Entendeu? É isso que está dizendo assim. Em relação aos verbos, os adjetivos e outros advérbios. Ok? Continuando. Olha só, matemática. Temos aqui 3 problemas de raciocínio simples. Olha ali, resolvendo problemas. Na estante de Renato havia 60 livros. Ontem ele colocou 4 livros novos em cada uma das 8 prateleiras. Quantos livros há em cada estante? Renato tinha 60. Ontem ele colocou mais 4 em cada uma das 8 prateleiras. Quantos livros há agora na estante? Você vai pegar 60, vai dividir 60 em 8 prateleiras, pegar o número 60, dividir em 8 prateleiras, olha a dica. E depois desse resultado, você vai colocar mais 4, mais 4, mais 4, mais 4 em cada uma das 8 prateleiras. Entendeu? Então, você vai fazer 2 operações aqui. Segunda, em uma quitanda haviam 5 caixas com 62 cajás em cada uma delas.
Havia 5 caixas com 62 cajás em cada uma delas, em cada uma. Já foram vendidos 200 e 35 estavam estragados. Quantos cajás ainda restam para vender? Observe, os problemas são simples, mas você terá que fazer mais de uma conta, assim como você na primeira. Em uma quitanda, há 5 caixas com 62 cajás. Você vai pegar os 62, multiplicar por 5. Por quê? Porque são 5 caixas com 62, com 62, com 62, com 62 e com 62. Em cada uma delas. Desse total, já foram vendidos, quer dizer, foram subtraídos 200. Né? Desse total foram subtraídos desses 200. E desse total, ainda foi tirado 35 que estava estragado. Quantos cajás ainda restam para vender? Terceira, o prédio onde Rosana mora tem 8 andares e 6 apartamentos por andar. Então, são 8 andares, cada andar dele tem 6 apartamentos. O prédio onde Gustavo mora tem 9 andares e 5 apartamentos por andar. Então, são 2 prédios, 2 operações. Um prédio que a Rosana mora, que tem 8 andares e 6 apartamentos por andar. E o prédio que Gustavo mora, que tem 9 andares e 5 apartamentos por andar. Agora a pergunta, depois você vai fazer as operações, né? O 8 vezes 6, o 9 vezes 5 e observar os totais. Agora, quem mora no prédio com mais apartamentos? Será que é a Rosana ou será que é o Gustavo? Quantos apartamentos esse prédio tem a mais? Você vai pegar, vai comparar qual que tem mais, qual que tem menos. O que tem mais? Quantos apartamentos tem a mais? Né? Então, a conta de matemática é essa. Aqui tem um recadinho, cada família é diferente, deve ser respeitada em suas condições e características. As atividades podem ser feitas, copiadas no caderno de caneta azul ou preta e devem ser sempre respondidas de lápis. Para ajudar os cálculos, use a tabuada, evite máquina de calcular, porque agora você está formando o seu pensamento matemático. Então, prefiro que você use a tabuada, tá bom? Vamos para o próximo. A atividade de ciências, né? As ciências, elas englobam a biologia, que estuda a vida, a química, né? E uma série de outras ciências que estudam, que descobrem as coisas maravilhosas da ciência. Então, olha, ciências naturais. O ser humano, agora vamos falar sobre a digestão, relembrar a digestão. O sistema digestivo, estou lendo aqui, ó. Essa parte não precisa você copiar no caderno, tá? O que eu quero que você aprenda é a função e a reconhecer o órgão. Você saber que esse é um estômago, você saber que esse é o fígado, que esse é o coração, pelo menos os principais, e a função dos órgãos principais de cada sistema a gente tem que saber, tá bom? Então vamos lá. Sistema digestivo é um conjunto de órgãos, estou aqui, ó, responsável pela digestão dos alimentos. Digestão é a transformação dos alimentos dentro do nosso corpo. Aí que temos aqui as etapas da digestão. A digestão dos alimentos, ela fornece energia para o nosso corpo. Aqui, ó, as etapas da digestão é igual a energia. Primeira etapa é a realizada na boca, onde entra o alimento, formando o bolo alimentar, quando a gente mastiga. O bolo alimentar é engolido, né? Passa da parte da boca, dos dentes, que é o processo mecânico de mastigação, passando pela faringe e o esôfago, chegando ao principal órgão da digestão, que é o estômago. Esta é a primeira etapa. Na segunda etapa, no estômago, o bolo alimentar é misturado por aproximadamente 2 horas ao suco gástrico. Lá no estômago,
suco gástrico é que vai transformar o alimento, né? É um processo mecânico e químico. Com isso, transforma-se numa espécie de pasta chamada quimo. Terceira etapa ocorre nos intestinos. Então, temos a primeira etapa que acontece na parte de entrada, boca, faringe e esôfago. Na segunda etapa, ela vai acontecer no estômago, né? Quando acontece a principal etapa da digestão, que vai o suco gástrico e o quimo. A terceira etapa ocorre nos intestinos. Estou lendo aqui, gente, ó, vamos lá junto. Ocorre nos intestinos. O sangue se encarrega de levar os alimentos já digeridos. Gente, quando você come a maçã, lá no seu sangue não vai passar a maçã inteira, não. Ela vai passar pelos dentes, vai ser masticado. Por isso que é importante mastigar devagar, tá? Para aproveitar bem as coisas boas dos alimentos. Já ingerindo a cada célula do corpo, né? Os alimentos já digeridos, já trabalhados, já foram para o estômago, aí o sangue se encarrega de levar os alimentos, né? Os nutrientes já digeridos a cada célula do corpo, fornecendo energia. O resto vai para o intestino grosso, o que o processo não aproveitou, não é nutriente bom, não é legal para o nosso corpo, o resto vai para o intestino grosso, onde forma as fezes. As fezes são expelidas através do ânus. Então, começa na boca, sofre todas as transformações químicas e o que não serve é transformado em fezes. E a digestão é o processo do corpo pela qual nos fornece energia. Por isso, a gente não pode deixar de comer coisa boa. Quanto mais coisas boas e alimentos saudáveis a gente comer, melhor a nossa disposição, melhor a nossa inteligência, né? Por quê? Porque o nosso corpo vai aproveitar o máximo do poder natural dos alimentos, tá bom? Então, aqui, o que você vai aprender aqui? Sistema digestório. O que você vai fazer? Lá no seu livro também tem, e a gente está revisando aqui. A gente já tem atividades feitas sobre isso. Você vai colocar a boca, laringe, faringe, boca, faringe, esôfago, estômago, os intestinos, e por último o ânus. São 11, ó, gente, são 11, tá? Vamos para o próximo. História do Brasil, como o Brasil se formou, tudo que aconteceu, as transformações políticas, econômicas, sociais, tudo isso, a história. Se uma coisa acabou de acontecer, foi um fato importante, ela vai parar em livros, né? Se mudou o presidente, se não mudou, se teve eleição, se não teve, se foi descoberto algo novo na ciência, tudo vira história. E a história ela precisa ser registrada para que nós que viemos depois possamos ir lá no livro e dizer assim, então a ciência descobriu o antibiótico esse ano. A última epidemia que teve foi da gripe espanhola. Então, tudo isso vira história, tá? E os historiadores, os cientistas, os sociólogos, eles estudam essas transformações ao longo do tempo. Então, vamos lá. História. A história do Brasil colônia, o sistema de governo geral. Professora, o sistema de governo geral, vamos lembrar lá atrás. A apostila passada nós conversamos sobre o quê? O governo de Portugal dividiu o Brasil antigo, né? Logo depois do descobrimento, passou-se muito tempo, ninguém queria saber do Brasil e começaram as invasões,
né, de outros países interessados em conquistar novas terras. Então, o governo de Portugal disse assim, eu preciso proteger e eu preciso ocupar aquelas terras. Chamou alguns portugueses que tinham algum poder aquisitivo, mas que também não iam fazer falta em Portugal, precisavam negociar alguma coisa, enfim, chamou e fez o quê? Dividiu em 15 terras, né, 15 capitanias, e elas eram hereditárias. Depois você vai ver que não foi tão hereditária assim, não deu muito tempo. E dividiu 15 e deu a 12 donatários. Donatários eram os donos de terras. O que esses donos de terras tinham que fazer? Tinham que proteger, ocupar e administrar. E esse sistema não deu muito certo, porque nem todo, era uma extensão muito grande de terra, o Brasil ficava longe, nem todo mundo queria vir para cá, havia frequente resistência dos índios, né? Então, não deu muito certo. Aí, e cada um queria fazer de um jeito, houveram invasões, né, de outros países. Então, Portugal disse assim, rapaz, cada um fazendo uma coisa não vai dar certo. Eu vou colocar lá, para ficar melhor essa administração, vou colocar um para coordenar todo mundo. Vamos botar, então, o sistema de governo geral. Aí Portugal teve esta ideia. E aí tiveram 3 governos gerais. O primeiro foi o governador geral, que chegou trazendo centenas de colonos, padres, né? Vamos lá, padres jesuítas, chefiado por Manuel de Nóbrega. Eu estou lendo aqui, algumas cabeças de gado bovino. Presta atenção na história do gado do Brasil. Governou durante 4 anos, fundou na Bahia a cidade de Salvador. Bahia ficou como centro político administrativo do Brasil naquela época, que foi a primeira capital do Brasil. Esse foi Tomé de Souza, primeiro governador geral. Quando Duarte da Costa, depois que teve Tomé de Souza, houve Duarte da Costa, foi o segundo governador geral. Chegou em 1553. Gente, é de 1549, né? Depois veio Duarte da Costa em 1553. Trazendo os mais colonos e alguns jesuítas. Para que vinham esses jesuítas? Para ampliar e para dar mais poder à Igreja Católica daquela época, né? Também para catequizar os índios. Entre eles, o padre José de Anchieta. Manuel de Nóbrega e José de Anchieta fundaram o Colégio de São Paulo. Isto mesmo, é o mesmo nome da cidade de São Paulo, lá na região sudeste. Em 1554, que veio dar origem à cidade de São Paulo. No seu governo ocorreram a invasão francesa do Rio de Janeiro, olha aí as invasões, tá vendo? Em 1555, a organização da Confederação dos Tamoios, movimento indígena aliado aos franceses. Ele quer dizer que no governo de Duarte da Costa, ele veio com José de Anchieta, fundou o Colégio São Paulo e houve organização de invasão francesa. E os franceses se alinharam com os índios, tá? Outro governador geral, esse aí já foi Mendes Sá. Agora vamos ler? Foi o terceiro governador geral. Portugal enviou reforços para combater os franceses, que tinham invadido lá no governo Duarte da Costa. No comando das tropas veio Estácio de Sá, sobrinho do governador geral. O governador era Mendes Sá. E no comando das tropas veio o sobrinho de Mendes Sá, que é Estácio de Sá, sobrinho do governador geral. No dia 1º de março de 1565, Estácio de Sá fundou a cidade de São Sebastião, no Rio de Janeiro,
começando pela construção do Forte de São Sebastião. Neste local foram organizados os ataques aos invasores. Então, Mendes Sá veio com a principal função, que era de quê? Conter as invasões dos franceses e as revoltas também dos indígenas, né? Então, vamos lá. Você vai marcar um X aqui ou pintar, pinte o quadro com a resposta correta. Temos aqui os três: Tomé de Souza, Duarte da Costa, Mendes Sá. Quem fundou a cidade de Salvador, que se tornou a primeira capital do Brasil? Tomé de Souza, foi o primeiro. Foi o primeiro governador geral. Quem foi? Desenvolveu a cultura da cana-de-açúcar e deu incentivo à criação de gado. Quem foi que trouxe, que deu incentivo às criações de gado? 4. Seu governo foi muito agitado, pois os franceses invadiram o Rio de Janeiro. Acabamos de ler. Qual foi, olha aqui, a 5, foi o segundo governador geral? Será que foi Tomé de Souza, Duarte da Costa ou Mendes Sá? Teve muita ajuda do seu sobrinho Estácio de Sá. 7. Seu governo durou 14 anos e ele conseguiu resolver os principais problemas do país. Quem será que demorou mais tempo? No seu governo, houve a revolta dos índios contra a escravidão dos indígenas. Quem foi? A gente acabou de dizer que teve a Confederação dos Tamoios, movimento indígena aliado aos franceses. Tudo bem? Então, este é o conteúdo de história. Na dúvida, você pode recorrer ao seu livro, tá bom? Gente, geografia local, geografia do nosso estado de Rondônia. Olha só, o Rio Madeira é um rio da bacia do Rio Amazonas, que banha os estados de Rondônia e Amazonas. É um dos afluentes principais do Rio Amazonas. Tem extensão total, quer dizer, tamanho, a extensão dele, aproximada de 3.315 quilômetros, sendo o 17º maior do mundo em extensão. O Rio Madeira nasce com o nome de Rio Beni, na Cordilheira dos Andes, lá na Bolívia, na Cordilheira dos Andes, lá na Bolívia, né? Ele desce das cordilheiras em direção ao norte, recebendo então o rio Mamoré-Guaporé e tornando-se o rio Madeira em um rio de planície que traça a divisória entre Brasil e Bolívia. Lá na parte do rio Mamoré-Guaporé, próximo ali a Guajará, tá, gente? E aí ele vem descendo, tornando-se Rio Madeira, um rio de planície, quer dizer, plano baixo que traça a divisória, né, que ele divide Brasil e Bolívia. O Rio Madeira recebe este nome pois no período de chuvas seu nível sobe, né, ele enche e inunda grandes porções da planície florestal, trazendo tronco e restos de madeira da floresta. Ele enche, aí vai batendo na beira do rio, né? Vai enchendo pela lateral e as árvores que estão ali pela beira caem no rio e ele vem carregando. Trazendo troncos e restos de madeira da floresta, época em que são negociadas pelos madeireiros e transportadores às custas dos rios. Tem gente que fica lá e ribeirinhos e algumas madeireiras que recolhem e negociam essas madeiras. Agora, o Rio Madeira na bacia amazônica, de uma forma geral. O rio Mamoré, ao encontrar-se pela margem esquerda o rio Beni, lá da Bolívia, e se juntar a ele, quer dizer, quando o rio Beni e o rio Mamoré se juntam, ele forma o rio Madeira, lá perto de Guajará.
Da confluência, quer dizer, da junção, o Rio Madeira faz a fronteira entre Brasil e Bolívia, até o encontro deste rio com o Rio Abunã. A partir daí, o rio segue em direção ao nordeste, atravessando dezenas de corredeiras provisórias até chegar a Porto Velho. Não é a região nordeste, tá, gente? É em direção a Porto Velho, pelo nordeste do estado. Onde se iniciará a hidrovia do Madeira. Por quê? Porque a partir daí ele começou a se chamar Rio Madeira, né? Antes tinha outro nome, ele tem Rio Beni, Rio Mamoré, até se chamar Rio Madeira. No delta do Madeira fica a ilha Tupinambarana, em uma região dos alagados. Mas o que eu quero que você entenda? Principalmente, o Rio Madeira é um dos principais afluentes do Rio Amazonas. O Rio Madeira banha a capital de Rondônia, nasce lá em cima na Cordilheira dos Andes com o nome de Beni. É o 17º maior rio do mundo em extensão, ele é um rio, e ele tem um potencial econômico de geração de energia muito grande. É isso a principal informação, tá? E ele está na divisa de Rondônia e a divisão, né, Brasil e Bolívia, tá bom? Isso é as informações mais importantes que tem aqui. E aqui eu marquei aqui no mapa, olha aqui o Rio Madeira, ó, para você entender. Tá aqui, ó, Rio Madeira. Veja que ele nasce bem aqui em cima. Olha onde é que está o meu cursor aqui dançando. Nessa região daqui de cima. Ele vem. Para aqui, ele passa a se chamar Rio Madeira, tá bom? E esse aqui, ó, bem grande. O Rio Madeira é um dos principais afluentes do Rio Amazonas, tá bom? A parte que toda criança gosta, a parte do livro. Olha só, literatura infantil de Luiz Gonzaga para crianças. É um livro bonito. Essa parte aqui, o livro conversa, né? Tem um link com São João, com o período junino, com a região norte e nordeste. Tem umas bandeirinhas aqui em toda a nossa atividade. Então tem aqui o livro que eu vou mandar para vocês na sexta-feira. Literatura infantil Luiz Gonzaga para crianças. Aí a história você vai ler, vou mandar. Tem um link no YouTube sobre Luiz Gonzaga e aqui uma breve biografia. O que é biografia? É quando alguém escreve sobre o bio, sobre a vida de alguém. Então tem aqui artes, música. Aí tem onde nasceu Luiz Gonzaga. Tem aqui, ó. Nasceu na sexta-feira, dia 13 de dezembro, sexta-feira 13 de dezembro de 1912, numa casa de barro batido, quer dizer, não tinha cerâmica, não tinha porcelanato, não tinha cimento, barro batido, na fazenda Caiçara, povoado do Araripe, a 12 quilômetros da área urbana do município de Exu, extremo noroeste do estado de Pernambuco. Então, nasceu numa casa simples, de chão batido, no estado de Pernambuco, próximo à cidade de Exu. No estado de Pernambuco, a cidade fica localizada a 610 quilômetros de Recife. É mais ou menos 6 horas de viagem, ou mais, dependendo, né, do que você vai. Luiz Gonzaga, de 1912 a 1989, foi um músico brasileiro, sanfoneiro. A sanfona é um instrumento muito difícil de tocar. Cantor e compositor e recebeu o título de Rei do Baião. Foi responsável pela valorização dos ritmos nordestinos. Levou o baião, o xote e o chachado para todo o Brasil.
A música Asa Branca, feita em parceria com Humberto Teixeira, gravado por Luiz Gonzaga no dia 3 de março, virou hino do Nordeste brasileiro. E aqui tem um vídeo, depois posso mandar lá para o grupo, dele cantando músicas juninas. Ele difundiu muito as músicas juninas, né? Essa daí que vai aparecer depois para vocês se chama Pagode Russo. Então, gente, é isso. Espero que vocês gostem da literatura que fala sobre Luiz Gonzaga, do mês, que seja um mês que a gente não pode ter a nossa festa junina, mas a gente pode em casa fazer um bolo de milho, né? A gente pode fazer uma canjica, uma pipoca, que eu já falei a receita, já mandei para vocês. Se juntar com o irmãozinho, fazer algumas bandeirinhas, fazer uma pintura junina, tá bom? Cada um na sua casa. Se protejam, espero que a tarefa vocês gostem, foi feita com muito carinho e até a próxima.